Eu me chamo Mari Botelho, tenho 55 anos, sou casada com José Botelho, mãe de 4 filhos lindos, os mais lindos do mundo. E eu fui convidada aqui para falar do meu terceiro filho, que é o Luiz Fernando Botelho, e ele é homossexual. Eu quero dizer também aqui que eu sou cristã, né, e evangélica, e sempre fomos presbiterianos, e de alguns anos para cá nós temos frequentado a Igreja Batista. Então, o Luiz Fernando ele é o terceiro de uma série de 4, só que o meu quarto filho é temporão. Então, eu tive os 3 escadinhas. Então, eu tenho o Manuel mais velho, o Matheus Henrique e o Luiz Fernando. E ele sempre foi muito ativo, sempre trabalhou muito na igreja, e eu gosto de falar que ele foi um missionário nato. E quando até o Luiz Fernando tinha 8 anos, na igreja que eu frequentava, que era num bairro até da periferia, que é de Curitiba, nós precisamos mudar para lá por causa do trabalho do meu esposo, e aí a gente frequentava uma igreja bem pequena. E nessa igreja, uma vez veio um pastor e até ele profetizou assim que o Luiz Fernando ia falar para as nações. Hoje eu vejo meu filho fazendo isso, abrindo um parêntese aqui, ele é fellow da ONU, e são 7 fellows no mundo, né? E eu sou grata, e a minha honra é ser mãe dele, né? Mas tudo que ele faz para contribuir, para falar do amor de Cristo para as pessoas, me deixa assim, imensamente feliz. Então ele sempre trabalhou, com missão, ele fazia teatro, ele deu aula em escola dominical, ele foi cedo estudar teologia, muito cedo, sabe? Ele foi líder de um grupo que trabalha com evangelismo em faculdade, sabe? Ele foi líder bastante tempo. E aí, assim, quando nessa organização que ele fazia parte lá, foi aí que tudo começou, assim, quando começou para ele, assim, quando descobriram que ele era gay, aí parece que o amor deles lá, né, que falava que era o amor de Cristo, se esfriou de um todo, ele precisou até sair da organização. E em 2015, no dia do aniversário dele, eu acho que ele queria dar de presente para ele, né, ele me convidou para uma conversa. E como ele achou que ele não ia ter coragem de verbalizar, ele escreveu uma carta de 8 folhas. E nós passamos um dia num cafezinho. Lá ele leu essa carta e ele lia e conversava. E eu não chorei. E aí lá ele falou que ele era homossexual e que desde pequeno ele nunca conseguiu gostar de mulher. Muito embora ele tenha namorado, de pôr aliança, aquelas alianças de compromisso, assim, sabe? Mas quando ele namorava essa menina, uma querida, eu gostava muito dela, gosto dela até hoje, eu percebi assim, meu Deus, que dó. Que dó, que o Luciano deve estar sofrendo muito, porque ele não gosta dela. Eu percebia, era nítido, assim, eu não via carinho, eu não via beijo, e eu via que ele não via a hora da gente ir embora para não precisar nem dar um beijo na menina. Mas ele tentou. Depois ele namorou uma outra menina, que eu esqueci o nome. Ele tentou, ele nunca conseguiu. Então, assim, o caso do meu filho, o Luciano nasceu homossexual. Agora, por que eu não sei? Talvez por causa da profecia que teve quando ele tinha 8 anos, que ele ia falar para as nações, sabe? Que Deus ama ele do jeitinho que ele é. Para mim, primeiro ele contou para mim, no outro aniversário ele contou para o pai. Aí eles dormiram num motel, né? Eles queriam um lugar reservado para conversar e tal, e lá ele contou para o pai. Quando ele me contou, no dia que ele me contou, porque assim, de uma forma ou de outra, falar, o Luiz Fernando saiu do armário. No caso do Luiz, eu acho que eu saí do armário. Por quê? Por que você saiu do armário? Porque eu acho que eu saí para ver meu filho como ele era, sabe? Porque ele sempre foi gay. Então, ele só não podia, ele só não tinha liberdade de contar para mim. Aí ele criou coragem, ele teve um surto psicótico em 2015, antes de me contar, e foi até diagnosticado com esquizofrenia. Depois viu-se até que não era e tal, e ele tentou suicídio algumas vezes. Aí eu pergunto para você, o fato do meu filho ser gay, e ele achava, muito tempo ele achou que ele não era aceito por Deus. Muito tempo ele achou. Então ele fazia muitas coisas na igreja para dizer para Deus, Senhor, olha, eu sou bom sim, ó, trabalho com crianças, trabalho com missões, ajuda aqui. Porque assim, ele ajudava muito. E o Luiz Fernando, assim, se ele tivesse, até hoje, né, se tiver uma pessoa na rua precisando, ele para, ele ouve, ele
Ele tem uma página no Instagram que ele fundou, chama Evangélicos pela Diversidade, que é justamente uma página para falar com pessoas que são LGBT e que professam uma fé mais assim, cristã evangélica, né? Porque eu acho até, eu não conheço, eu fui católica há 21 anos, eu me converti, assim, mudei a minha religião, né? Depois que eu casei e tal, eu achei legal ir com ele e gostei daquele ambiente ali e me batizei ali fiquei. Então, assim, eu não sei como é dentro da Igreja Católica, assim, como que isso lida. Para mim não foi fácil. Para mim, Marilene, não foi. Só que assim, eu nunca, nem quando ele me contou, eu nunca pensei em abandonar. Nunca, jamais, porque eu que gerei o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando, para mim, e assim como os outros 3 irmãos, é plano e propósito de Deus. Só que assim, quando ele falou para mim, sabe quando você sabe até que o filho mas você fala, mas uma hora isso aí não vai ser verdade, ele vai achar uma menininha legal, aí vai namorar. Foi um processo, sabe? Não foi fácil. Dentro desse processo, ele sofreu muito. Ele sofreu por ele e por mim, porque ele sabia que era difícil. E eu acho que a dificuldade maior que eu passei foi com a religião e não foi com Cristo. Hoje eu tenho certeza que se eu tiver que passar alguma dificuldade, é com religião, não é com Cristo, que é muito diferente. Eu professo a minha fé em Jesus Cristo, só que eu acho assim, por exemplo, quando o Luiz Fernando me contou, puxa, eu guardei aquilo, eu não contei para o pai dele, aí eu pensei, o pai dele não merece ouvir isso, ai meu Deus, se o Botelho ouvir, porque o Botelho sempre foi muito bom pai, muito companheiro, né, muito amigo dos meninos, muito exemplo, muito certinho com tudo, com lei de trânsito, com lei de tudo, sabe? Sabe, tipo assim, o carro não pode passar do meio tanque, tem que encher. Ele é bem certinho, assim, tudo. Ai, botei ele, olha aqui. Né? Ainda mais ele que vem de igreja evangélica e tal, né? Aí eu sofri sozinha. Falei, pô, mas eu preciso desabafar com alguém, eu preciso contar para alguém. E eu falei, tem uma da igreja que é bem amiga minha, acho que eu vou chamar ela. Até que ela falou assim, nossa, o Alexandre está escrevendo uns blogs e uma amiga minha que é psicóloga chegou a jurar que ele é gay. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Ele não, ele é um missionário, o Alexandre é o menino que mais trabalha na igreja. Pô, ela abriu para eu falar? Claro que não. Como? Se ela falou que estava repreendido. Porque assim, não tem problema a pessoa ainda não estar aberta a ouvir. Eu não queria que... Eu não estava buscando um sim, tudo bem, é maravilhoso. Não. Eu só estava buscando um abraço. Só. Eu só estava buscando um abraço. Quando ela falou isso, ela me jogou ali, né? Sabe, você está perto do poço, ali a pessoa só deu um empurrãozinho. Aí eu falei, não. Aí uma amiga que é católica, e é minha amiga de 33 anos, ela me deu uma carona, quando chegou em casa, eu falei que eu estava com um assunto que estava me incomodando ali, que eu queria me abrir com ela. E ela falou assim, Marilene, eu não sei como que é para você que é evangélica, eu sou católica, mas eu sempre conversei isso com o Mário, que era o esposo dela. E o Mário, eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, ela tem, né? E o Mário sempre falou que se um dia um filho chegasse a falar que é gay ou homossexual, que a gente ia aceitar e amar do mesmo jeito. E que ia amar o namorado, como a gente ama a namorada do Guilherme, não tem problema, não ia ter diferença. Então, eu não sei como que é, mas está difícil para você? Vamos chorar junto? É só isso que eu precisava. Uma mãe, quando está passando por essa situação, ela primeiro tem que buscar informação, sabe? Mas sabe o que eu penso? Infelizmente, que não é na igreja. É muito triste, é muito dolorido eu falar isso. É muito dolorido e talvez eu seja muito mal interpretada por muitas pessoas. Mas eu estou falando da minha experiência. Na igreja que eu frequento, eu sei que meu filho... ele pode ir, claro, ele nunca vai ser barrado. Eu não estou falando isso aqui. Ele pode ir em qualquer igreja, porque a igreja é um espaço público, como eu pude vir aqui, que é um espaço público. Qualquer pessoa pode vir aqui. Né? Agora, ele pode ter um ministério na igreja? Ele pode tocar? Não. Por quê? Porque ele é gay declarado. Só se não for declarado, como tem muito, né? Então, eu acho que
Cristo veio pro amor. Eu amo meu filho, como amo os outros 3. E um dia, quando o Luiz Fernando falou para mim, eu ficava procurando resposta. Por quê? Mas por quê? Por quê? Meu Deus, o que aconteceu? Será que foi a gravidez? Aí liguei para o Manuel, que é o meu filho de São Paulo, que também é teólogo, e falei, filho, o Luiz contou para a mãe. Eu não contei para o teu pai. Mas eu sei que você sabe porque o Luiz Fernando me falou. Porque o Manuel acolheu o Luiz Fernando. Se é uma coisa que eu me envaideço muito é que meus filhos se amam. Eles se amam demais, sabe? E o Manuel falou, vem pra cá, passar uns dias aqui, para refrescar a cabeça. Né? Você tá querendo contar pra mãe, o Luiz Fernando estava em crise até com um namorado e tal. E aí o Manuel, eu falei, Manuel, será que o Luiz Fernando é gay? Filho, você estudou tanto, tal. Será que o Luiz Fernando é gay porque eu rejeitei? Porque eu queria uma menina? Porque eu já tinha você e o Mateus. E o teu pai queria muito uma menina, eu até não, mas o teu pai queria muito. E quando eu fui fazer a ecografia do Luiz Fernando, o médico falou assim, olha, gente, parece que eu estou vivendo esse momento. O médico falou assim, mãe, você acha que é o quê? Eu falei, eu acho que é um menino. Aí ele falou, você acha ou você quer? Eu falei, eu acho e eu quero. Eu acho que é um menino. Aí você, pai? Aí ele falou assim, eu quero uma menina e acho que é uma menina. Aí ele falou, pois é, a mãe acertou, é um menino. Aí nós já escolhemos nome, eu lembro que o Botelho beijou minha barriga, pediu perdão na mesma hora, pro Luiz Fernando ali e tal, né? Então, aí o Manuel falou assim, mãe, então a senhora crê num Deus vingativo. Por quê? Porque se a senhora crê num Deus que castigou, porque a senhora queria um homem, aí Deus falou, não vou mandar uma menina, então vou mandar um gay. A senhora crê nesse Deus? Nossa, isso para mim foi libertador. Foi cura para meu coração. Porque aí eu comecei a falar, pô, Deus não castiga ninguém. Com Deus não há tristeza. Deus é um Deus de paz, de alegria, de vida. Aí eu falei, nossa, Manuel, que bom. Ele falou, mãe, Deus não vinga, Deus não age com vingança. Jesus Cristo veio para amor, amor em abundância. Ele quer que a gente viva em abundância de amor. Foi curador assim o que o Manuel falou para mim. E eu comecei a entender que o Deus que eu amo não é um Deus de vingança mesmo, é um Deus de amor. Um Deus de paz, é um Deus... E aí eu fui buscando mais conhecimento. Eu acho que no fundo o que falta é conhecimento, sabe? Porque assim, não dá para falar que falta amor da parte dos pais. Não dá para falar, ai, aquele pai não ama, por isso que ele não aceita. Mas é o que eu falo, eu acho. É assim, é que a religião não permite que você pense fora da caixa, sem pensar na caixinha da igreja. Então, assim, eu entre amar o meu filho e aceitar o meu filho como é e ser rejeitada na igreja, meu filho sempre. Meu filho sempre. Porque eu preciso de Jesus Cristo. Eu, Marilene, né? Mas da igreja não. Eu não preciso. Assim, eu posso viver sem. Eu não posso viver sem Jesus. É assim. Aí depois que ele contou pro pai dele, no outro ano, né? Ele contou pro pai. Aí o pai veio, falou comigo, falou que já imaginava e tal. E que tinha percebido que eu estava um tempão, que eu estava aflita, que eu estava meio diferente e tal. Porque querendo ou não, um baque, né? Quando o Luciano estava, eu ficava diferente. Uhum. E aí ele, depois que ele contou pro pai, depois que ele contou pro pai, aí foi mais fácil. Aí ele namorou um menino, ele namorou um menino, aí ele levou o menino em casa, o menino ficou muito nervoso. Ficou tão nervoso que eu lembro que eu tinha feito lasanha e caiu o garfo da mão dele, assim, ele foi pegar de tão nervoso. A primeira vez que tinha ido em casa. Acho que para o Luiz Fernando também foi uma experiência diferente. Aí, assim, quando trouxe o primeiro namorado, aí depois eles terminaram e tal. E aí depois teve o Guilherme, né? Que é o esposo do meu marido. E aí, assim, aí o Guilherme vai... Aí o Luiz Fernando foi para São Paulo para ajudar um menino também, que era gay, que a família espancou, bateu, sabe? Deu polícia, até tudo. Porque o filho é gay, o pai era pastor. Aí depois que o Luiz Fernando... Aí o Luiz Fernando já conhecia o Guilherme. E aí começou a namorar e falou, aí
Aí o Guilherme entrou na família, eles fizeram união estável, sabe? E eu tenho uma netinha, né? Tem 1 ano e 5 meses que ama o tio Luiz, o tio Gui, sabe? E é assim que vai ser. E eu acho assim tão legal que a Maria Luísa vai crescer dentro de um ambiente de respeito, sabe? De respeito, esse negócio de a criança não pode ver um tanto de coisa, sabe? Igual o Manuel falou, mãe, eu fui criado no tempo da tiazinha. Lembra que tinha aquela massa, dava aquela chicotada? Que é pior. Aí pode, porque, né? Agora ver o irmão sendo feliz com outro homem aí é pecado? Vendo o respeito do irmão, vendo o quanto o irmão é acolhedor, o quanto o irmão trabalha, viaja o mundo aí, Luiz Fernando, é difícil parar. Nossa, você vê, ele tem casa alugada aqui e casa alugada em Guarulhos, porque ele não para, né? Aí é um orgulho grande eu ter meu filho, o mesmo orgulho que eu tenho de ter os 3 outros. Aí vem assim, não, o pai foi ausente. Gente, não foi, porque então, os outros 2 irmãos tinham que ser gay antes, porque era tudo junto. Ué, não era? A diferença do Luiz Fernando por irmão do meio é 2 anos e 3. E por que o pai foi ausente só do Luiz, se morava na mesma casa? Não é, gente. Essa história é quando a gente quer não aceitar uma verdade, sabe? Meu filho nasceu gay. E ponto final. Agora sim, as outras questões, talvez um dia Deus revele. Ou na eternidade eu venha saber, sabe? Agora, eu sou hétero. Meu filho não é. Os outros 3 são. Pronto, simples assim. É para ser simples assim. Não foi simples no começo. Mas eu acho que nós, mães, temos que olhar para os nossos filhos com olhar de amor, sabe? Com olhar de amor, sabendo... Gente, eu gerei o Luiz Fernando. Eu gerei meu filho. Eu criei, eu amamentei, eu fiz e faço tudo para ele. Agora, ele é gay, aí eu jogo no lixo um presente que Deus me deu. Aí eu deixo o Luiz Fernando... Ele tentou suicídio muito mais de uma vez. Aí eu prefiro ele morto, porque ele dorme com um homem, porque ele gosta de um homem. Não, meu filho não se baseia em quem ele dorme. Meu filho, ele é um homem respeitado, sabe, internacionalmente, sabe. Ele foi agora receber uma condecoração lá do chefe de Estado lá de Amsterdã, sabe. Convite mesmo, assim. Ele está na ONU, fala com um monte de gente, ele peita um monte de gente. Então, é um menino sensacional, que busca justiça e paz. Agora, por causa disso, porque ele é gay, acabou o mundo. A gente tem uma surpresa para você. Sério? De uma pessoa especial que deixou uma mensagem. Quero ver, então. Mãe, resumindo em 30 segundos a nossa história de mãe e filho, o que significou viver tudo que a gente viveu e o que significa hoje ter você na linha de frente acolhendo tantas outras mães, é muito pequeno e pouco diante do que eu sinto de alegria e honra por ser seu filho. Eu te agradeço porque você deixou com que a compreensão máxima do Evangelho fosse encarnada em você e ela hoje é propagada através de você, que é a certeza de que Deus ama todas as pessoas e é para isso que Jesus venceu a morte. Eu te amo demais, muito obrigado por tudo que você fez por mim e tudo que você faz hoje em dia, não só por mim, mas por tantas outras mães e pessoas LGBTs em lares cristãos. Te amo demais. Beijo. Que lindo, gente. Muito, muito, muito obrigada. E eu é que agradeço a Deus por ter ele como filho, sabe? Ele é um menino lindo, tão querido, vocês precisam conhecer. Ele é conhecido como Bob Botelho, Bob Luiz Botelho. Luiz Fernando é só para a família. Ele ali, ó. Ele é muito lindo. Filho. Tudo bem? Também te amo muito, viu? Muito bom poder falar de você, viu? Quanto você é importante para tudo. E para todo mundo, filho. Você também. Muito obrigado por me salvar. Querido. Imagina por salvar. Deus te abençoe, viu? É genuíno, a gente não pode deixar de amar um filho por quem ele escolhe para namorar, não. Não, e tem mistérios da vida que a gente talvez nunca vai entender. Tem coisas da vida da gente que a gente talvez nunca vai entender, sabe? Mas assim, ame incondicionalmente teu filho, ame, busque lembrar que você gerou
E você gestou, eu gestei o Luiz Fernando. Um menino lindo, maravilhoso. E eu morro e mato por ele. Ó, de verdade, eu morro e mato. Não precisa gostar de mim, não precisa me achar simpática, nada. Mas respeitem o meu filho. E enquanto eu respirar, aonde eu estiver, ninguém desrespeita meu filho. A menos que eu não respire. Mas enquanto eu respirar, gente, eu vou defender o meu filho. Defender porque ele é meu. Ele é empréstimo de Deus para a minha vida. Eu gerei esse menino 9 meses na minha barriga. Tá? E é assim, que todas as mães consigam lembrar que ela gerou aquele filho, aquela mãe. E que o amor de Cristo venceu tudo isso. Tá, gente? Menos homofobia e mais amor. Menos não, zero homofobia. Não é menos, não é zero. Gente, vamos proclamar o amor. E vamos deixar o amor de Cristo reinar e não a religião, que ela está falida, infelizmente. Boa noite, Deus abençoe vocês.